Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes e a nossa aula de hoje é sobre danças irreverentes. Por que essas danças foram classificadas como irreverentes? É uma boa pergunta e não tem uma resposta certa para isso. A gente vai ver que as danças são classificadas como irreverentes porque são danças que marcaram uma geração. E os aspectos delas principais é a utilização da sensualidade e porque elas fogem completamente da tradição do momento. Então, ao longo da história, a gente pode selecionar algumas danças que foram taxadas como danças irreverentes. A primeira delas, a gente pode destacar, é o saltarelho, que na Idade Média ela foi muito criticada e pouco aceita por toda uma população. Porque as mulheres, quando dançavam, que era uma coisa inovadora, certo? Mulheres dançando naquela época, mas quando elas dançavam, elas mostravam partes do corpo. Que partes do corpo? O tornozelo. Quando elas pulavam, o vestido subia e os tornozelos apareciam. Parece chocante pra gente num sentido bem diferente do que era para aquela época, porque mostrar o tornozelo hoje em dia é uma coisa muito corriqueira. Mas para aquela época que as mulheres usavam aqueles vestidões enormes, mostrar o tornozelo era uma coisa assim escandalosa. Então, para a Idade Média, o saltarelho foi uma dança considerada uma dança irreverente, porque ia de encontro às tradições da época. Uma outra dança bem posterior, no meados do século XIX para o começo do século XX, foi justamente o cancan, que tanto nos Estados Unidos como na Europa, que ela viralizou naquela época, mas ela era absurdamente irreverente, porque as mulheres levantavam os vestidos até a altura do joelho e elas saltavam e mostravam partes da perna, a panturrilha, que era considerada uma parte sensual do corpo da mulher, que vivia coberto até então. Então, foi chocante, foi assim muito falado, ao mesmo tempo que foi muito encoberto, também gerou muita curiosidade. Ao passar do tempo, claro, é aquela história, né? Tudo que vai sendo reproduzido continuamente, sendo visto, com o tempo se torna normal e deixou de ser essa dança irreverente, chocante e proibida, né? Que só acontecia nos cabarés e passou a se tornar uma apresentação teatral, porque até hoje, se você for em vários lugares na França, se você for em alguns teatros nos Estados Unidos, você vai ver esse tipo de apresentação sendo dançada até os dias de hoje. A dança que foi considerada irreverente foi a valsa. Acredite se quiser, a tão famosa valsa foi considerada uma dança irreverente. Ela teve seu início no Canadá e ela foi considerada e classificada como irreverente porque havia um contato físico. Os homens tinham que ficar mais próximos das mulheres e esse contato de homem e mulher, que não era comum para a época, tornou a dança como uma dança fora dos padrões, também levando o selo irreverente. Outra dança muito famosa nos dias de hoje, que foi considerada uma dança irreverente na sua época e até hoje ainda é vista com um certo preconceitozinho, é a salsa. E ela teve sua origem em Cuba, no país de Cuba, e depois se alastrou por toda a Europa, a América do Sul e a América do Norte. Essa dança, que até hoje ainda não é vista com bons olhos em vários lugares e por vários tipos de pessoas, ela foi considerada uma dança irreverente porque seus movimentos, que são de baixo para cima, são requebrantes e há muito movimento de perna entre o casal que está dançando. Ela é bem sensual e por isso foi considerada irreverente para sua época e até mesmo para os dias de hoje. A gente pode, de exemplo, né, ver sobre esse choque cultural com relação à música, principalmente a salsa, a rumba, o merengue, naquele filme Dustin Dance. Bem novinho. Ele não é nem da minha época, mas eu o assisti o remake dele e ele vai tratar justamente desse envolvimento caliente, né, dessa dança sensual e por que ela era vista de uma forma tão pejorativa para sua época.
Se você já viu aquele filme Vem Dançar, ou Dança Comigo, no caso Vem Dançar, estrelado pelo ator maravilhoso, nosso queridinho e eterno Zorro, ele vai trazer vários tipos de dança irreverentes. A salsa, o merengue, a valsa, mas ele vai trazer principalmente o tango, assim como Dança Comigo, que é feito com Jennifer Lopez, aquela mulher sensualidade em pessoa, Jennifer Lopez e o ator maravilhoso Richard Gere. Eles também vão trazer o tango e essas outras modalidades consideradas como danças irreverentes na sua época, mas que hoje são danças de salão, e há muitas competições para esse tipo de dança, certo? Então, se você teve a oportunidade ou não de ver esse filme, eu aconselho vocês a verem, porque vocês vão ter um pouquinho de conhecimento de como é a dança, como é esse tipo de dança, quais são os passos, quais são os movimentos, quais são as características de cada uma delas, os tipos de roupa que é utilizado para esse tipo de dança. Então, além de todo o enredo da história, que é bastante interessante, principalmente Vem Dançar, que vai contar a história de um professor que mudou toda uma geração, uma classe de rejeitados pela sociedade, os marginalizados, e ele vai resgatar essas crianças, que não são crianças, são adolescentes. Ele vai resgatar esses adolescentes e mostrar a eles uma nova possibilidade de mundo. E é baseado em fatos reais, certo? Então, se você puder dar uma olhadinha nesse filme depois, ele é bastante interessante. Mas ele vai trazer, o que eu queria puxar deles é justamente o tango, que até hoje é considerado uma dança imprópria, porque ela é o ápice da sensualidade. É uma dança de casal, e em outras, eu não tenho outras palavras, eu vou usar inclusive as palavras de um dos atores do filme, os atores secundários, onde a menina diz que ela vai dizer que é justamente uma insinuação, é uma conquista por meio de dança entre homem e mulher. Vai mostrar completamente essa relação sensual que há entre os corpos, mostra bem, enfatiza bem a sensualidade corporal por meio dos gestos apresentados na dança. Chegamos ao nosso momento tão especial, momento curiosidades. É aquele momento você sabia? Por que o ser humano dança? Porque você dança. Mesmo que a gente possa não ter muito ritmo e não saber dançar músicas tão convencionais ou tão artísticas como as danças de salão, essas danças consideradas irreverentes, mas a gente não pode escutar uma lata batendo que tá batendo o pé junto. Esse é o natural do ser humano, e principalmente do ser humano brasileiro. Nós temos ritmo no sangue e a dança no pé, não tem pra onde. Então, qual é o tipo de dança que você gosta? O que é que chama a sua atenção? Não existe uma resposta da por que o homem dança. O homem dança para expressar sua alegria. O homem dança porque gosta. O homem dança porque é a maneira de extravasar seus sentimentos. Quer sejam tristes, quer sejam alegres. A gente pode ver isso, inclusive, relatado na Bíblia, quando diz que Miriam dançou na presença de Deus por pura alegria depois que o povo de Israel foi liberto do Egito e eles atravessaram o Mar Vermelho. Então, em forma de celebração, toda uma nação dançou. Todos eles encabeçados por Miriam, irmã de Moisés, e eles dançaram para expressar gratidão e alegria na presença do Senhor. Outro que dançou e escandalizou na época porque mostrou também uma parte do corpo foi Davi, que quando pulou de alegria e saltitou no meio da dança, sua túnica subiu e mostrou suas pernas. Olha que coisa, Davi com uma dança irreverente para sua época. Mas ele também dançou porque ele sentiu vontade. Isso está dentro do ser humano. A gente procura maneiras de extravasar nossa alegria, nossos sentimentos, a nossa felicidade. E a dança é uma delas. Então o ser humano dança porque dança liberta. E eu queria trazer para vocês algumas danças diferentes, que são muito comuns dentro de cada região, que são chamadas danças culturais. Então eu quero trazer para vocês esse momento para a gente ter esse conhecimento. Nossa toada, tocada e cantada de um jeito caboclo, apaixonado, brincando de boi, caprichoso, é raiz, é folclore, tradição, é cultura popular, é herança dos povos, é bumba, meu boi, boi, bumba.
Chegamos ao final de mais uma aula. E para encerrarmos esse momento, eu queria fazer com vocês um mapa mental. O livro que nós utilizamos da SAI, ele traz um mapa conceitual, que é a mesma coisa. O mapa mental nos ajuda a resumir e a fixar melhor os conteúdos que nós estudamos. E o nosso mapa mental de hoje é sobre as músicas, as danças irreverentes. Então vamos recapitular um pouquinho do que a gente viu na aula? Danças consideradas ousadas porque são indecentes e imorais. Essas danças ousadas nós temos como exemplo o tango, o cancan, a valsa, a salsa e a rumba. Elas são consideradas ousadas ou irreverentes por causa da sua sensualidade, por causa da matriz cultural, porque mostra partes do corpo e porque são diferentes para a sua época. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse assunto tenha ficado na mente de vocês e que vocês possam olhar a dança com olhos diferentes a partir de hoje. E se você tem algum talento nessa área de dança, se você gosta de dançar, principalmente, geralmente na idade de vocês, né, gosta de dançar o hip hop, street dance, né, o break. E hoje o TikTok tá tão famoso, tão normal, com essas dancinhas, esses momentinhos de dança, né, de passinhos combinados. Então, se você tem um vídeo assim e gostaria de compartilhar com a gente, posta no Instagram de vocês, lá na rede social, do mãe ou do pai, caso você não tenha o seu, mas se você tem o seu, posta o seu e marca a nossa escola, o CBB, e a gente vai estar olhando e repostando também esse momento de dança de vocês aí, super interessante, pra gente se conhecer melhor. Por hoje é só, obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.